Acabamos de falar sobre camarotes irregulares, utilizando inclusive espaço público para essa finalidade e com cobrança de ingresso. No carnaval, a prática de cobrar por uso do espaço é ainda mais comum, sem falar no abuso de alguns comércios para exigir consumação mínima, venda de ingressos falsos, entre outras situações que ferem o Código de Defesa do Consumidor. Vamos falar sobre isso e trazer orientações conversando com Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon São Paulo. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Luara. Bom dia a todos os telespectadores do SBT News. Luiz, vamos explicar o que é considerado uma cobrança abusiva dos estabelecimentos comerciais. O que pode e o que não pode? Olha, Luara, o conceito de cobrança abusiva é um conceito que é tudo que não tem uma justificativa para que aquele valor seja cobrado diretamente ao consumidor. Não há um percentual, cada caso é analisado de uma maneira individual. O importante é que o consumidor, claro, se ele se sente de uma maneira prejudicado, ele pode e deve fazer sua reclamação perante o Procon do seu município, aqui no Procon do Estado de São Paulo, enfim, ele pode e deve exercer o seu direito. Mas algumas questões são muito importantes. Primeiramente, esse consumidor ele tem direito à informação prévia. Tudo que ele for consumir, ele deve saber exatamente aquele preço que vai pagar e avaliar se, na sua concepção, aquele preço está razoável ou não, e assim tomar a sua decisão. Então, o direito à informação é um direito fundamental. Entre outras questões, a questão da consumação mínima, que infelizmente ocorreu há pouco tempo no Réveillon, envolvendo questões de praia, locação de cadeiras e mesas nas praias, consumação, vinculando essa consumação mínima, tudo isso o consumidor ele tem que saber os valores antes de ele decidir se vai ou não vai consumir aquele produto ou, enfim, aquele serviço que está sendo ofertado, Luara. Luiz, a partir dessa situação, por exemplo, uma consumação mínima, às vezes a pessoa ela é pega de surpresa, ou então ela tem a informação de que precisa pagar, sei lá, R$ 500 para poder ter direito a uma mesa privilegiada, por exemplo, ou consumir pelo menos R$ 500 para isso. A partir do momento que a pessoa está numa situação mais constrangedora, ela acaba aceitando isso. Ela pode depois pedir um ressarcimento, ela pode denunciar depois disso, ou a partir do momento que ela acaba usufruindo disso, ela perde a razão. O que prevê a lei? Olha, se aquele direito à informação não foi respeitado e o consumidor foi surpreendido por esse valor, essa condição, naquele momento já há um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. O que nós sempre orientamos, claro, se for abusivo, você não pode, não deve fazer o consumo, não deve, enfim, receber aquela prestação de serviço. Entretanto, caso decida, documente com fotos, documente com relação à nota fiscal, que após você pode fazer uma reclamação e discutir esse caso, afinal de contas, o consumidor não pode ser prejudicado, não pode ser surpreendido e tudo que é pactuado antes deve ser cumprido e essa é uma regra básica da relação de consumo com relação a esses períodos, especialmente de folia e que o objetivo é justamente você se entreter, alegria, mas infelizmente passa por esses momentos e que o consumidor deve sempre documentá-los. Luiz, sobre a venda de ingressos falsos, infelizmente também é uma realidade que acontece com muita frequência. O que a pessoa que foi vítima e comprou um ingresso falso deve fazer? Olha, Luara, a recomendação é sempre cautela antes da compra. Então, verifique sites oficiais, não compre de cambistas, desconfie de preços muito baixos, afinal de contas, não há milagre com relação a essa questão. Infelizmente, se de fato aquele consumidor caiu num golpe, comprou num site falso, comprou de um cambista que de fato vendeu um ingresso falso, este consumidor deve imediatamente registrar uma ocorrência na autoridade policial, bem como fazer um registro junto ao Procon para que a gente consiga verificar esse fornecedor
ou, se for o caso, infelizmente, este criminoso, e buscar, enfim, as providências para eventual, mas difícil ressarcimento, bem como a questão penal. Então, mas o segredo é sempre antes. Pesquise com relação a sites, não compre de cambistas e desconfie de preços muito baixos, Luara. Uma vez uma denúncia feita, o que acontece com ela a partir do momento que chega no Procon, Luiz? Imediatamente, esse fornecedor que foi indicado pelo consumidor, ele será notificado para prestar esclarecimentos preliminares sobre a questão. O consumidor vai lá e reclama, olha, não recebi o produto. Imediatamente, este fornecedor é notificado para responder essa demanda deste consumidor. Com essa resposta, o consumidor recebe e avalia se de fato atende ou não atende o pedido dele. Vai lá o fornecedor, no caso, que informou que enviou o produto, o consumidor vai checar se enviou ou não enviou e vai nos responder. Olha, Procon, de fato, o fornecedor não tinha enviado o produto, agora enviou, a questão está solucionada. Ou o Procon, ele não continua não me enviando esse produto. Aí é aberto, de fato, um processo, uma segunda fase, e nós, inclusive, podemos designar uma audiência de conciliação para que este fornecedor atenda a este consumidor. Isso tudo é mediado por um especialista aqui da Fundação Procon, que busca a solução deste caso individual, Luara. Luiz, só para a gente encerrar, é uma dúvida que surgiu aqui. Uma pessoa, quando ela compra, por exemplo, um ingresso, o site, muitas vezes, ele é muito semelhante, um site falso, com um site que é o original, onde a pessoa poderia adquirir aquele ingresso. De quem é a responsabilidade em relação a essa venda? A empresa que tem aquela marca vinculada àquele golpe, ela pode ser responsabilizada? Ela precisa garantir a segurança do consumidor? Olha, a depender do caso, se de fato há uma falha de segurança na estrutura desse site que é o oficial, eventualmente sim, pode haver uma responsabilidade solidária deste fornecedor. Por isso que é importante sempre documentar e os casos são avaliados individualmente. A priori, se for uma falsificação grosseira e não houver uma falha de segurança, não haverá eventualmente essa responsabilidade, Luara. Muito obrigada, Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon São Paulo, trazendo orientações importantes para que todo mundo possa aproveitar com mais tranquilidade também o carnaval. Muito obrigada, Luiz. Feliz carnaval para você. Bom carnaval, Luara. Abraços. Tchau, tchau. Até a próxima. Seja sempre bem-vindo.